E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos definir uma expressão para a divergência de um vetor V qualquer. Para nos auxiliar nesse propósito, nós vamos retomar a lei de Gauss. Observe na lousa. Em vídeos anteriores, nós vimos que o fluxo do campo elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga envolvida por esta superfície dividida por ε0, a lei de Gauss. E nós vimos que ela representa um indicador global da presença de fontes de campo elétrico no espaço, em que essas fontes de campo elétrico são as cargas elétricas. Por quê? Só para reforçar. Se nós imaginarmos uma superfície gaussiana fechada no espaço e calcularmos o fluxo do campo elétrico através dela, se nós encontrarmos um valor para esse fluxo diferente de zero, é porque naquela região do espaço existe certa quantidade de carga envolvida. É por isso que a lei de Gauss representa um indicador global da presença de cargas elétricas no espaço, que são as fontes do campo elétrico. O nosso propósito agora é o de obter um indicador local da presença de cargas elétricas. Para fazer isso, como eu disse, nós vamos aplicar a lei de Gauss a uma situação especial. Vamos imaginar um ponto P no espaço, envolto por uma superfície gaussiana fechada Δσ, que delimita no entorno do ponto P um volume ΔV extremamente pequeno, de forma que a densidade volumétrica ρ do ponto P seja constante para esse volume ΔV. Aplicando a lei de Gauss a esta situação especial, obtemos essa expressão. O fluxo do campo elétrico ao longo da superfície Δσ é igual. Ao invés de colocar a carga envolvida, eu troquei a carga por ρ vezes ΔV, ρ no ponto P, sobre ε0. Vamos passar o ΔV para lá dividindo o fluxo total e vamos tomar o limite dessa razão para ΔV tendendo a zero. Nós vamos obter a seguinte expressão. O limite para ΔV tendendo a zero da razão. Aqui eu vou trocar pelo fluxo total. Ao invés de escrever a integral dupla, eu coloco o fluxo total dividido por ΔV, e isso é igual a ρ no ponto P dividido por ε0. Perceba que essa expressão já nos dá o propósito do vídeo, que é o de obter um indicador local da presença de fontes do campo elétrico. Por quê? Quando eu tomo o limite dessa razão, fazendo o volume ΔV tender a zero, eu torno esse volume extremamente pequeno. Se a razão do fluxo pelo volume nos dá um resultado diferente de zero neste limite, é porque no ponto P existe uma densidade volumétrica de cargas elétricas e, consequentemente, neste ponto P, no seu entorno, pois ΔV tende a zero, existe certa quantidade de cargas elétricas, que são as fontes do nosso campo elétrico. Portanto, esta expressão já nos dá a resposta esperada. Nós acabamos de obter um indicador local da presença de fontes do campo elétrico. Esta expressão do lado esquerdo, esse limite, ele é chamado de divergente do campo vetorial em questão, que neste caso é o campo elétrico. Portanto, o divergente do campo elétrico é igual à densidade volumétrica no ponto P sobre ε0. Essa é uma das equações da eletrostática de grande importância, chamada de equação de Poisson. Muito bem. E nós acabamos de definir a divergência de um campo vetorial V qualquer. Vamos observar essa relação aqui, ó, trocando o vetor campo elétrico por um vetor V qualquer. Nós temos que o divergente de um vetor V qualquer é definido como
o limite para ΔV tendendo a zero dessa razão do fluxo total do vetor V ao longo de uma superfície gaussiana fechada por unidade de volume. Então, 1 sobre ΔV vezes o fluxo ao longo da superfície gaussiana fechada do produto escalar do vetor V pelo vetor N ds. Muito bem. Agora vamos interpretar um pouco melhor o significado do divergente do campo vetorial, em especial, posteriormente, o divergente do campo elétrico. Vamos partir dessa expressão primeiramente. Vamos olhar agora para o ponto P. Nós temos três situações que são importantes. O ponto P, ele pode ser um ponto fonte do campo vetorial em questão. Então, a partir do ponto P, nós podemos observar linhas do campo vetorial em questão com este comportamento. Situação na qual o ponto P é chamado de fonte do campo vetorial. E neste caso, o divergente do campo vetorial em questão, que eu vou representar de forma geral por V, o divergente do vetor V é positivo neste caso. Então, ó, o divergente do vetor V é maior do que zero. Vamos utilizar a definição do divergente para enxergar a correspondência do desenho com o sinal. Perceba o seguinte: imagine no entorno do ponto P uma superfície gaussiana fechada ΔΣ que delimita um volume ΔV extremamente pequeno, que eu vou tornar ainda menor. Quando a gente calcula o fluxo do campo vetorial V ao longo dessa superfície ΔΣ, que possui o versor de orientação no espaço sempre externo ao volume em questão, está aqui o versor N. Neste caso, nós percebemos que as linhas do campo vetorial atravessam a superfície ΔΣ na mesma direção do versor N em cada ponto considerado, de forma que o fluxo desse campo vetorial é positivo. Se o fluxo é positivo, ao dividi-lo pelo volume em questão, obtemos um divergente positivo. Situação na qual o ponto P é chamado de fonte do campo vetorial. Perceba agora que o ponto P, neste exemplo, agora não é mais uma fonte, ele é um sorvedouro. Situação onde as linhas de campo terminam no ponto P em questão. Observe que todas as linhas agora terminam no ponto P. Essas são as linhas do campo vetorial V, analisando aqui de forma geral. Neste caso, quando o ponto P é chamado de sorvedouro, o divergente do campo vetorial agora é negativo, é menor do que zero. Vamos entender por que a partir da definição do divergente do campo vetorial. Imaginando aqui uma superfície gaussiana fechada ΔΣ, que compreende um volume ΔV extremamente pequeno, a gente percebe que o fluxo do campo elétrico ao longo desta superfície é um fluxo negativo, pois as linhas possuem orientação oposta ao versor N, o que confere ao produto escalar um resultado negativo. Consequentemente, nós temos um fluxo negativo por unidade de volume, logo, um divergente menor do que zero. Por isso, o ponto é chamado de sorvedouro. E nós podemos ter uma terceira situação, na qual o ponto P não representa uma fonte, muito menos um sorvedouro. É simplesmente um ponto por onde as linhas do campo vetorial em questão atravessam. É uma certa região do espaço, o ponto P está em certa região do espaço, onde as linhas do campo vetorial têm esse aspecto. Perceba, não é fonte e nem sorvedouro. Neste caso, o divergente
do campo vetorial V não é positivo nem negativo e, portanto, aqui ele vale zero. Muito bem. Desta forma, a gente consegue interpretar o sinal do divergente de um campo vetorial muito facilmente a partir da definição do divergente. Agora vamos fazer uma conexão com o divergente do campo elétrico, que é o nosso objeto de estudo. Quando eu aplico esta definição para o campo elétrico, a gente obtém a equação de Poisson. A divergência do campo elétrico é igual à densidade volumétrica de cargas elétricas no determinado ponto do espaço sobre ε0. Perceba a correspondência com a análise que a gente acabou de fazer, com a análise geral. Se eu trocar o ponto P agora na lousa por uma carga positiva, vamos apagar aqui o ponto P, vamos colocar aqui uma carga positiva. Nós sabemos que as linhas de campo elétrico, elas são linhas radiais e de afastamento para uma carga pontual positiva. Eu vou manter as linhas nesse formato, mas você sabe que as linhas são radiais, perfeito? Muito bem. Trocando o ponto P por uma carga positiva, perceba como o resultado está em pleno acordo com a teoria. Se a carga é positiva, no entorno do ponto P eu tenho uma densidade volumétrica de cargas elétricas positiva, o que confere ao divergente do campo elétrico um resultado maior do que zero. Perceba que agora eu estou interpretando o sinal do divergente do campo elétrico a partir do sinal da densidade volumétrica de cargas elétricas. Mas nós poderíamos também interpretar o sinal do divergente do vetor E a partir da definição geral. É a mesma interpretação que fizemos anteriormente. Basta trocar as linhas do campo vetorial V pelas linhas do campo elétrico. Vamos trocar agora o ponto P nesta situação por uma carga negativa. Perceba que, se a carga é negativa, as linhas de campo elétrico são radiais e terminam na carga, o que confere no entorno desse ponto P, certo? Uma densidade volumétrica de cargas elétricas negativa. Se o ρ é negativo, o divergente do campo vetorial E também é negativo. E mais uma vez, você pode chegar ao mesmo resultado, o fato do divergente do campo elétrico ser menor do que zero, pela definição aqui em cima ilustrada. E por fim, observe o último resultado. O ponto P, neste caso, não é uma fonte do campo elétrico e nem um sorvedouro do campo elétrico. Ele é simplesmente um ponto do espaço onde não há cargas elétricas. Perfeito? Então, se não há cargas elétricas no entorno do ponto P, ρ vale zero. Consequentemente, o divergente do campo elétrico vale zero. Como é que você poderia interpretar essa igualdade usando a definição lá em cima ilustrada? Perceba o seguinte: se você imaginar uma superfície gaussiana fechada, delta sigma, no entorno desse ponto P, que compreende um volume ΔV extremamente pequeno, nós temos dois resultados aparecendo. Na entrada das linhas de campo elétrico na superfície gaussiana aqui ilustrada, eu vou ter um fluxo negativo, porque as linhas estão orientadas em oposição ao versor N, que está sempre apontando na direção normal à superfície para fora do volume. Então, neste caso, as linhas estão entrando e o versor normal está no sentido oposto, o que confere na entrada um fluxo negativo. Na saída, o fluxo se torna positivo, mas com o mesmo valor em módulo, porque agora as linhas de campo elétrico estão orientadas na mesma direção do versor N, da normal externa ao ponto considerado. Bom, se eu tenho um fluxo negativo e positivo de mesmo valor em módulo, isso confere ao divergente do campo elétrico um resultado nulo. Muito bem. Desta forma, neste vídeo, nós conseguimos definir o divergente de um campo vetorial V
E nós interpretamos esta definição com o correspondente sinal, aplicamos esta definição ao divergente do campo elétrico e obtivemos a equação de Poisson, e isso gerou a comprovação dessa interpretação analisando cada ponto, trocando o ponto de análise por uma carga elétrica positiva negativa ou por um ponto sem carga elétrica. E aí o sinal surgiu na análise da densidade volumétrica ρ. Desta forma, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos obter uma expressão para o divergente de um campo vetorial V em coordenadas cartesianas, para que a gente possa calcular o divergente de um campo vetorial, no caso aqui o campo elétrico, sem precisar conhecer o ρ e o ε0. Eu vou poder, a partir do próximo vídeo, calcular o divergente do campo elétrico simplesmente usando a expressão que será demonstrada. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!